Meus queridos irmãos, eu os convido para junto nós meditarmos na palavra do Senhor, na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1. Talvez um texto conhecido por parte dos irmãos, mas um texto que fala muito ao nosso coração quanto a uma postura de uma igreja que testificava de fato a fé e a graça do Senhor Deus na sua vida constante, ao ponto de que essa igreja torna não apenas modelo, mas também a motivo de gratidão do pastor desta igreja, o fundador dessa igreja, pois as informações que ele recebe são informações que enchem o coração de uma igreja que tem vivido um verdadeiro cristianismo diante do Senhor. Nós iremos ler do capítulo 1, versículo número 1 até o versículo número 10. E o nosso desejo é olhar esse texto e fazer aplicações para a nossa igreja como servos do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve no nosso ingresso no meio de no vosso meio. E como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. E para guardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Deus nos abençoe por meio da sua palavra e a ação do seu Santo Espírito. Essa talvez pode ser conhecida a carta da gratidão, porque por vezes nós vemos o apóstolo Paulo algumas vezes aqui falando sobre a gratidão a Deus pela essa igreja, pelo testemunho dessa igreja. Uma igreja que de fato triunfava mesmo enfrentando os momentos de tribulação. É certo que tribulação fazia parte da igreja primitiva, mas algumas igrejas, infelizmente, no meio da tribulação, recuavam. A igreja aos Tessalonicenses não. Era uma igreja que avançava. A ponto que o próprio apóstolo Paulo, no texto que nós acabamos de ler, ele fala dessa fé operosa em meio à tribulação, que eles entenderam plenamente o evangelho de Cristo Jesus, e agora não é necessário fazer nenhum tipo de acréscimo, pois Paulo está lidando com uma igreja literalmente madura, uma igreja temente ao Senhor, uma igreja que enfrenta os desafios, mas que permanece firme. Antes de olhar para a carta, vamos entender quando que Paulo chega na cidade de Tessalônica. Ele mesmo vai dizer aqui nessa carta, trazendo a recordação aos irmãos,
quando ele chega, porque ele, depois de vir de Filipos, conforme Atos no capítulo número 17, quando ele sofre ali prisão, perseguição, açoites, mas o poder do Espírito Santo através da sua vida faz com que Lídia se converte, também o carcereiro. Paulo agora parte para Tessalônica. E ao chegar em Tessalônica, Paulo tem um compromisso, ele fica ali 3 sábados arrazoando a respeito do Evangelho de Cristo Jesus. E ele mesmo vai dizer aqui nesse texto que a sua pregação não consistia em convencer pessoas por parte do argumento. Assim como ele pregou também em Corinto, ele também está pregando em Tessalônica, porque o compromisso dele é com o Evangelho de Cristo. O convencimento não vem pela razão simplesmente de palavras bonitas, pela eloquência de um profundo pregador, mas sim pela mensagem do Evangelho. Diz o texto que algumas pessoas, lá em Atos, no capítulo número 17, ouviram a mensagem do Evangelho. Algumas mulheres, até mesmo de posses, de classe, alguns gentios, alguns judeus, se converteram, e a igreja então surgiu de uma maneira muito extraordinária. Depois de 3 sábados pregando, Paulo agora estabelece uma igreja em Tessalônica, uma igreja que tem uma marca fundamental de uma igreja madura na fé em Cristo Jesus, uma igreja que serve de modelo para os outros crentes e serve de modelo para nós também, como igreja do Senhor. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo recebe algumas informações que Timóteo traz. Paulo deixa Timóteo na cidade de Tessalônica para pastorear aquele rebanho. E depois de algum tempo, Timóteo vem trazendo essas informações. Paulo pergunta: como é que está lá? Como é que está a igreja de Tessalônica? Como é que estão os meus irmãos? Timóteo diz: Paulo, você tem que ver que igreja. A fé deles, o amor, a maneira com que eles lidam uns com os outros, como eles testemunham a graça do Senhor, como eles estão. Você tem que ver, Paulo, eu estou só tendo um problema, Paulo, com eles. Mas qual que é o problema? Eles estão tão ansiosos com a volta de Cristo Jesus que é necessário que você dê uma palavrinha quanto à esperança de Cristo, porque eles estão esperando que Cristo vai voltar agora. Alguns, Paulo, estão deixando até mês de trabalhar. E Paulo, peraí, eu preciso então trazer algumas informações a respeito da escatologia, da volta de Cristo Jesus, e ele se concentra mais na sua segunda carta, quando vai dizer mais sobre a volta de Cristo. Mas uma igreja que traz ao coração deste velho apóstolo um desejo de estar perto. Nessa carta, o apóstolo Paulo também fala da sua saudade. Ele vai dizer assim: por 2 vezes eu tentei ir ver vocês, mas eu fui impedido por Satanás. Mas meu desejo é estar com vocês. Tendo conhecimento um pouco geral dessa carta, daquilo que está dentro desses versículos, daquilo que está nos ensinando, eu quero olhar para esse texto e tirar algumas lições para o nosso coração. A primeira delas, olhe por favor o versículo número 1. Quando nós olhamos a saudação do apóstolo Paulo, talvez para você passa desapercebido, mas não pode, porque Paulo nos traz uma informação tão somente importantíssima. E a primeira verdade que nós vemos dentro desse texto, dessa igreja gloriosa, dessa igreja madura, é que ela não pertence aos homens, mas ela pertence a Deus. Notem que Paulo, ao saudar essa igreja, após apresentar quem está com ele, tanto Silvano como também Timóteo, ele diz: a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo é: a origem dessa igreja não é tão somente o seu ministério de pregação, a sua missão enquanto fundador de igreja, como ele foi enviado pelo Senhor como apóstolo. Você não vê nessa carta o apóstolo Paulo nem se apresentando como apóstolo, porque não era necessário. Porque a igreja o conhecia e não tinha nenhum tipo de problema com ele. Amava o apóstolo Paulo. E ele não advoga para si o desejo e até mesmo a autoridade de dizer: essa igreja me pertence, porque eu a fundei, porque foi eu que fiz, porque eu fiquei 3 sábados então pregando, então eu sou o dono da igreja. Não. Assim como Paulo despede dos presbíteros, ele diz: cuidar da igreja de Deus,
A igreja de Tessalônica também é uma igreja do Senhor Deus. Embora homens plantaram aquela igreja, Paulo plantou aquela igreja, ela pertence a Deus. E quem determina o rumo da história da igreja é o próprio Senhor. Me permita aplicar no meio do seu coração. Nós vamos completar 18 anos de igreja organizada aqui, neste local, no mês de abril. Iremos celebrar o tempo de 18 anos de organização. Quando a Igreja Presbiteriana Nova Vida assumiu uma importante figura de igreja organizada dentro do presbitério, tendo um conselho formado, tendo um pastor titular, tendo agora CNPJ. Agora ela é uma igreja, não apenas a nível do presbitério, sínodo e nacional. Mas embora a igreja tenha 18 anos, eu quero dizer para vocês, embora os irmãos que passaram aqui no passado, que plantaram essa igreja, que ajudaram, reverendo Edgar, outros que passaram por aqui, a igreja não pertence a eles, nem tão somente a nós. A igreja pertence a Deus. Graças a Deus ainda nós estamos construindo a nossa história, mas infelizmente algumas igrejas históricas, formadas por algumas famílias, que se acham que são donos da igreja, mas na verdade não são. Porque a igreja não pertence a homens, mas a igreja pertence ao Senhor Deus. Pois quem comprou, quem pagou o preço pela igreja, não foram os homens, mas Cristo Jesus. Por isso Paulo diz, essa igreja de Tessalônica é firmada em Deus Pai e em Cristo Jesus. Nós vamos continuar. No versículo número 2, quando Paulo começa a dar graças ao Senhor, ele nos ensina outra coisa. O aspecto de intercedermos pelos nossos irmãos. Nota que Paulo diz, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. E ele recorda de algumas coisas. O que Paulo mostra aqui para mim e para você é que oração, intercessão faz parte da nossa vida. Paulo já estava em outra região, ele poderia simplesmente dizer assim, eu já não me importo tanto com Tessalônica, eu vou olhar para outros irmãos, para outra localidade, eu vou orar por outras pessoas. Não, Paulo olha para aquela região e intercede para os seus irmãos que estão enfrentando a mesma tribulação que ele está enfrentando, para que, ouvindo as informações, possa recordar dessa fé operosa desses irmãos, e então ele clama ao Senhor e agradece de maneira constante. E clama ao Senhor para que continue preservando a saúde, a fé daqueles irmãos, para que eles continuem sendo testemunho do Senhor em todo o tempo. Talvez você pode pensar, mas Paulo fez isso porque ele plantou a igreja, mas não. Se você lê a carta de Paulo aos Romanos, que ele não plantou, ele também dá graças a Deus e ora pela igreja de Roma, intercedendo por aqueles que estão ao seu redor. O que me faz pensar em duas questões. A primeira delas, a oração para o cristão não deve ser algo de acidente ou quando está aflito. A oração precisa ser uma ação constante. Paulo ora sem cessar. E ele ensina a nós aqui também, nessa carta, a orar sem cessar. Às vezes tratamos a oração como um mero acaso. Quando estamos aflitos, quando as coisas não dão certo, quando estamos enfrentando momentos de tribulação, então voltamos ao Senhor e oramos. Mas as Escrituras nos ensinam que a oração precisa ser algo constante. E não apenas orações egoístas. Paulo também nos ensina a orar pelos outros. E de onde que ele tira esse modelo de oração pelos outros? Ele tirou da sua mente? Não. Vamos olhar na história. Quando Moisés estava no monte, e o Senhor entregando as tábuas da lei para ele, o Senhor ouviu aquela multidão que estava lá embaixo, fizeram um bezerro, e disseram, Senhor, está aqui os seus deuses. O Senhor vira para Moisés e fala assim, Moisés, sai da frente, que eu vou consumir esse povo, eu vou matar todos eles, e de você eu vou fazer um novo povo. O que Moisés pede, Senhor, espera aí, não faça isso.
Ele intercede por aqueles pecadores e clama ao Senhor para a vida daqueles e diz: Senhor, o Senhor vai arruinar o seu nome. Não faça isso. Daniel, mesmo estando num lugar tão bom, porque ele vivia perto do rei, ele ora pedindo perdão pelo pecado da nação de Israel. Neemias, copeiro do rei, ao saber das informações, que Jerusalém estava assolada, os muros caídos, as portas assoladas e queimadas, ele intercede, ele senta, chora, lamenta e intercede pelos seus. Cristo Jesus, em João capítulo 17, após dizer: Pai, glorifica o teu Filho, assim como eu te glorifiquei, ele intercede pelos seus discípulos e também intercede por nós. Nós devemos ser intercessores uns dos outros. Às vezes somos egoístas em nossas orações. Eu aprendi lá no encontro das mulheres que teve lá em Uberaba. Uma evangelista chamada Carol pregou brilhantemente, falou muito ao meu coração. E ela disse que ela aprendeu algo com o reverendo Roberto Brasileiro, de que ela não pode sair sem ter um bloquinho e uma caneta. Não para ter inspiração do sermão, porque às vezes as pessoas falam assim: nossa, olhei um passarinho voando, alguma coisa assim, eu tive a inspiração de um sermão. Não, o sermão a gente é inspirado pela Escritura Sagrada. Ela fala que esse bloquinho é para notar os nomes, que às vezes chega e você conversa, a pessoa vira assim: você pode orar por mim? Eu tenho um pedido de oração. E você pega lá e anota, porque você pode falar assim para a pessoa: eu oro por você. Agora, faça uma análise da sua vida. Quantas pessoas que às vezes para você e te pede oração e você de fato lembrou de orar por elas? Quantos pedidos de oração que vocês recebem, que nós recebemos no grupo da igreja? Eu sei que a SAF de vez em quando tem muitos pedidos no grupo de oração. Você coloca lá a mãozinha, no aspecto de piedade, mas você não ora, porque você é egoísta, porque você quer que os outros orem por você, mas você não está disposto a tirar um tempo para orar pelo seu irmão. Paulo nos ensina a interceder. Paulo nos ensina a pagar um preço pelos nossos irmãos. Portanto, não seja mentiroso. Quando alguém te pedir oração e você não for orar, não diga assim: eu vou orar por você. Não. Se você não vai orar, não fala que vai orar, porque as pessoas vão estar esperando você orar. Mas quando alguém te pedir oração e você se colocar à disposição para orar, não espere chegar num local silencioso, ore naquele momento. Porque se alguém te pedir oração, certamente ele está aflito. Ele precisa de oração. Mas Paulo aqui nos ensina outras coisas importantes desse texto, e aqui eu chamo a sua atenção para que nós possamos analisar. Porque Paulo começa a agradecer a Deus. No versículo de número 3, até o versículo número 4, nós temos aqui os motivos que faz Paulo agradecer ao Senhor por esta igreja. E são 4 deles. Volte a sua atenção para esses versículos. Ele diz: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 4. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Paulo está agradecendo ao Senhor, está grato ao Senhor pela manifestação da santificação e o exemplo de testemunho dessa igreja. Uma igreja que ele vai dizer um pouco para frente, como nós lemos, que se tornou um modelo de outras regiões. É como se Paulo dissesse assim: olha, você quer ter um modelo de igreja, de servos de Cristo? Olhe para a igreja de Tessalônica. Ali você vai ver crentes que testemunham o Evangelho de Cristo. Você vai ver pessoas que de fato amam o Senhor. Você vai ver pessoas que de fato se colocam à disposição da obra do Senhor. Você vai ver pessoas que estão enfrentando tribulações, estão passando por momentos de privações, mas seus corações permanecem firmes no Senhor. Me permita fazer alguns destaques aqui. Paulo agradece ao Senhor por uma igreja que trabalha. E ela trabalha não porque ela tem recursos, ela trabalha por meio da fé. Ela move por meio daquilo que ela já tem, que é a fé em Cristo Jesus. Ela não espera recursos para fazer coisas, porque tão somente, talvez, essa igreja não tinha tantos recursos assim.
mas uma igreja que trabalhava, que não tinha medo do trabalho. Uma igreja que de fato se esforçava para fazer a obra do Senhor em todo lugar. Para de fato apresentar-se como servo do Senhor. E entendeu que ela foi colocada na igreja como servo. Hoje o sermão está sendo um pouco diferente. Eu estou aplicando a cada momento. E eu quero aplicar. Essa também. Essa operosidade da fé. A igreja não foi salva por Cristo Jesus para ser como um restaurante. Às vezes nós tratamos a igreja como um restaurante. Os diáconos, eles são os porteiros, que vigiam a porta e os carros. Os presbíteros são os garçons, porque eles servem a ceia. O pastor é o maître, que traz aqui um pouco do alimento e oferece o cardápio de acordo com o que o chefe prepara, que é Cristo Jesus. E você, nossa, que coisa linda. Não, que coisa terrível. Porque muitos de nós, infelizmente, tratamos a igreja apenas como um restaurante. Não queremos trabalhar, queremos ser servidos. Sentamos a bunda no nosso banco, desculpa a expressão, e não fazemos nada. Vemos as coisas acontecerem e não fazemos nada. Temos preguiça de trabalhar para o Senhor. Não exercemos o nosso ministério que Deus chamou para fazer. Ficamos apenas reclamando. E eu ouvi uma expressão esses dias. Crente que não trabalha, você conhece essa expressão? Dá trabalho, é chato, aborrecido, reclama de tudo. Reclama do som, reclama do ministério de louvor, reclama da pregação, reclama do clima, reclama do ventilador, reclama que daqui a pouco nós vamos colocar o ar-condicionado, está quente demais, está frio demais, a comida não está boa, esse café tem que ser servido mais cedo, vocês estão se reunindo para orar, esse negócio, não, ei, você não quer trabalhar, reclama não. A igreja não é restaurante. Você não foi chamado para ser servido, você foi chamado para servir. Você é doulos, escravo. Você recebe do Senhor bênçãos, mas você é escravo. Você trabalha, você se esforça. Como seria bom que alguém chegasse e dissesse: pastor, eu tenho uma ideia, vamos fazer um trabalho. E pode ser que você chegue para mim um dia e fala isso: pastor, eu tenho uma ideia extraordinária, nós vamos fazer um trabalho aqui, bacana demais da conta, mesmo, está aqui o projeto, o senhor vai lá e executa. Eu vou virar para você: não, eu não vou executar aquilo que talvez Deus colocou no seu coração. Se você quer trabalhar, vai lá e trabalhe. É muito fácil nós mandarmos os outros fazerem, mas a palavra do Senhor não nos manda os outros fazerem, a palavra do Senhor nos manda fazer. Nós que devemos pegar a mão no arado e fazer, e não mandar os outros fazerem, porque todos nós somos servos. Essa igreja era uma igreja operosa, que trabalhava e se esforçava, todos os crentes, ao ponto de ser modelo. Modelo também no seu amor. Não era uma igreja que vivia com intrigas. Era uma igreja que estava disposta a amar o seu irmão, perdoar o seu irmão, caminhar com o seu irmão, demonstrar um amor perfeito ao qual ele aprendeu em Cristo Jesus. Porque ele entendeu que a lei do Senhor se resumia a amar a Deus e ao próximo. Então agora ela ama com amor altruísta. Ela não espera nada em troca. Ela simplesmente ama por amar. Porque é bom amar. Porque ela aprendeu a amar. Porque ela é amada. E nós precisamos também aprender a amar uns aos outros. A nos importar uns com os outros. A sentir falta uns dos outros. A interceder uns pelos outros. Porque se nós não fizermos isso, nós não estamos entendendo a lei de Deus. Paulo ainda vai nos dizer sobre uma igreja que vive sobre a firmeza da graça, da esperança de Cristo Jesus. Essa esperança é a salvação eterna, que Paulo depois vai descrever de maneira mais clara, que ela anseia pela volta de Cristo, ela deseja que Cristo volte. E meus amados irmãos,
Às vezes nós vivemos como se nós não quiséssemos que Cristo voltasse. Às vezes nós vivemos como se nós pedíssemos ao Senhor que Ele demorasse mais, porque ainda há muitas coisas para fazer. Nosso coração deveria ser: Senhor, Maranata, vem Senhor Jesus. E fazer aquilo que o Senhor mesmo diz, para que Cristo volte. Sabe o que nós devemos fazer? Pregar ao mundo. Porque o Senhor Jesus disse: olha, se o Evangelho não for pregado ao mundo inteiro, ele precisa ser pregado ao mundo inteiro para que o seu Filho volte, para que ele volte. E desejar Cristo Jesus, a gente tem que se envolver na obra missionária, o que essa igreja vivia. Ela deixou de trabalhar, às vezes, eu não estou dizendo para você deixar de trabalhar, não. Mas ela colocava em prioridade o serviço ao Senhor Deus. Ela colocava em prioridade o amor ao Senhor Deus. Mas por fim aqui, nesse motivo primeiro de Paulo agradecer ao Senhor Deus, essa é uma igreja que confirmava a sua salvação. Versículo número 4, ele diz: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Nós somos calvinistas e entendemos que a salvação veio antes da fundação do mundo. Deus escolheu o seu, predestinou, salvou, separou, antes mesmo da fundação do mundo. E manifestou a sua graça no tempo. Nós somos salvos em Cristo Jesus, eleitos em Cristo Jesus. Mas Paulo está dizendo: nós precisamos manifestar essa eleição ao mundo. Nós precisamos testemunhar essa eleição ao mundo. Nós precisamos reconhecer e fazer com que as pessoas reconheçam que nós somos eleitos em Cristo. E como nós fazemos isso? Através do nosso testemunho. Através do trabalho que nós fazemos. Através da pregação que nós fazemos. Através dos discipulados que nós estamos dispostos a fazer. Porque, mais uma vez, Deus nos chamou para trabalhar e fazer com que o seu reino venha. E suplicar para que o seu reino venha. Eu fico imaginando se Deus ou algum apóstolo faria notas de gratidão ao Senhor pela nossa igreja. Quais seriam os motivos de gratidão ao Senhor? Quais seriam as descrições quanto ao nosso testemunho, a nossa fé, o nosso amor e a maneira pela qual nós testemunhamos Cristo Jesus neste mundo, confirmando a nossa eleição? Será que receberíamos elogios? Será que receberíamos aplausos? Será que receberíamos bondade? Ou seríamos repreendidos como a igreja de Corinto, que tinha tantos dons, tantos talentos, tantas coisas, mas lhe faltava amor, santificação e amadurecimento? Nós estamos vendo uma igreja madura e testemunhou a Cristo Jesus. Eu quero aqui destacar mais um ponto e assim terminar. Paulo, no versículo número 9, agradece a Deus, porque a resposta à pregação do Evangelho foi tão profunda, que essa igreja abandonou os seus ídolos e se converteram verdadeiramente ao Senhor Deus. Às vezes você pode dizer aqui, pensar em ídolos como estátuas e todas essas coisas. Talvez sim, porque naquele tempo era o que tinha. Mas eu quero dizer para você sobre um ídolo maior, que é o ídolo do seu coração. É você mesmo. Onde você sempre se coloca em prioridade, mas não está disposto a colocar Deus em primeiro lugar sobre a sua vida. Essa igreja abandonou o seu egoísmo, abandonou a si mesmo e se encheu de Cristo. Essa igreja não se firmou nas suas posses, mas confiou na soberania de Deus. Essa igreja colocou o seu coração e a sua disposição no Senhor Deus, porque sabia que o Senhor Deus a sustentaria em todo o tempo, que o Senhor estava presente em todo o tempo.
ela não colocava empecilhos para o avanço do Evangelho, porque agora ela não tem mais ídolos, mas Deus é o seu Senhor. Deus é a sua razão verdadeira. Deus é o seu direcionamento. E portanto agora é uma igreja que vive, e tão somente vive, para fazer com que o nome do Senhor Deus seja glorificado. E portanto, ela abre mão de todas as coisas. Será que nós estamos dispostos a abrir mão do nosso eu, da nossa vida, do nosso comodismo, da nossa falsa segurança nas nossas posses, no nosso salário? Será que estamos dispostos a viver tão somente pela soberania de Deus e entender que Deus nos sustenta em todo o tempo? Será que estamos dispostos a colocar o Senhor em primeiro lugar, a começar hoje mesmo, na sua casa, na sua família, a começar a fazer um culto doméstico com seus filhos, a orar com seus filhos, a ler as Escrituras, a ensinar-lhes sobre os preceitos do Senhor Deus? Será que nós estamos dispostos a de fato ter Deus em primeiro lugar sobre as nossas vidas? Essa igreja viveu assim. Essa igreja experimentou viver assim. Mas eu quero te dizer que, embora ela vivendo assim, ela não viveu apenas em triunfo. Ela passou por tribulações. Ela enfrentou dificuldades. Mas as suas dificuldades não fez com que ela perdesse a esperança que estar com o Senhor Jesus é incomparavelmente melhor. Ela não perdeu a esperança de que Cristo é o seu Senhor e seu Salvador. Ela não perdeu a esperança, porque ela sabia que ela está firmada em Cristo Jesus. E que pode vir as tempestades que vierem, ela jamais será destruída. Aonde eu e você estamos firmados? Será que tratamos a igreja como nossa? Será que somos egoístas ao ponto de orar apenas por nós mesmos e não intercedemos pelos nossos irmãos? Será que não temos tido uma fé operosa, mas temos esperado ser servidos? Será que não temos demonstrado amor ao nosso próximo? Será que nós perdemos a esperança de Cristo Jesus vai voltar? Não nos preocupamos mais com o nosso testemunho? Procuramos agradar mais ao nosso coração do que ao Senhor? O que o Senhor espera de nós? O Senhor espera de nós que nós sejamos modelo para Carmo do Paranaíba, para o presbitério nascente do Rio Paranaíba. O que o Senhor espera da Igreja Presbiteriana Nova Vida é que sejam crentes maduros, que amam ao Senhor, que servem ao Senhor, que testemunham ao Senhor, porque recebeu o melhor de Deus. Deus não nos trouxe e não nos deu nada de ruim, pelo contrário, Ele nos deu o melhor. Ele nos deu o seu Filho. E o que Ele espera da sua igreja, que ela também dê o melhor. Eu quero orar com você. Se você pudesse colocar de pé. Eu quero convidar você a clamar pela sua vida. Talvez alguma dessas realidades seja a sua. Talvez lhe falta amor. Talvez lhe falta fé. Talvez lhe falta disposição. Talvez você precisa retirar um ídolo do seu coração e tem impedido você de receber o melhor de Deus, que tem impedido você de desfrutar da graça do Senhor, que tem impedido de você de receber a iluminação do próprio Espírito Santo e trazer para você paz, mesmo enfrentando tribulações. Eu vou te dar um tempo para você orar e nós vamos orar juntos. Ó Deus Santo, quão pequenos nós somos diante da Tua palavra e diante daquilo que o Senhor revela para nós. Ó Deus, certamente nós temos qualidades,
nós temos dons, nós temos talentos. E todos nós, ó Deus, que estão aqui, cada um, membro dessa igreja, veio para cá, não porque simplesmente o Senhor, ou porque Ele escolheu, mas porque o Senhor o trouxe. E está aqui até hoje porque o Senhor tem algo para ela dentro do corpo do Senhor. Portanto, ó Pai, em nome de Jesus, não nos permita ser preguiçosos na obra do Senhor. Não nos permita, ó Pai, inventar desculpas para fazer a obra do Senhor. Nos ajude a cumprir a obra do Senhor neste mundo, para que o Teu nome seja glorificado. Obrigado porque o Senhor é o Senhor da igreja e é o Senhor que conduz a sua igreja. É o Senhor que faz com que a igreja do Senhor avance, independente dos homens. Por isso, ó Pai Santo, em nome de Jesus, perdoa-nos quando somos egoístas. Perdoe-nos, ó Pai, quando nós não nos colocamos à disposição. Perdoe, ó Pai, quando nós não amamos o nosso próximo como deveríamos amar. Perdoe-nos, ó Deus Santo, quando nós não testemunhamos como deveríamos testemunhar. Perdoe, ó Pai, porque nos firmamos em nós mesmos, nos nossos ídolos, e não experimentamos do Senhor a Tua graça benevolente. Traga sobre nós renovo, traga sobre nós, ó Deus, transformação. Renova nossa mente e coração, a fim de que o Senhor seja tudo em nós. Santifica-nos, ó Deus Santo, e nos abençoe, em nome de Jesus. Agora, igreja do Senhor, com o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e a presença consoladora do Espírito Santo repousa sobre vós e sobre toda a igreja de Cristo, espalhada sobre toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém. Amém. Os irmãos podem assentar-se.